Oi, gente! Olha que cardiganzinho super, super fofo que eu fiz pro meu filho. Ele tem 7 anos, mas vocês podem fazer em qualquer tamanho. Eu vou mostrar para vocês como é fácil fazer esse cardigan, gente. É muito fácil, vocês vão ficar impressionados. E ele fica super lindo, né, gente? Eu amei e amo, amo, amo esse modelinho que pode ser para mulher ou para homem. E é muito legal que a gente pode colocar em cima de tudo, né? Com um vestidinho, com uma calça jeans, para os homens, né? Fica super lindo também. Pode colocar com uma camisa por baixo, uma camisetinha sem gola. Aqui eu coloquei uma polo de manga curta por baixo. É um modelinho clássico, pessoal, que a gente pode usar sempre e pode fazer também colorido, se vocês quiserem inovar, assim, fazer mais moderno, ou até com uma linha brilhante para usar em cima de um vestido mais de festa também dá, fica super legal. E para vocês fazerem de tamanho adulto, eu vou deixar o link na descrição para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha. Mas antes de começar, pessoal, já vou pedir para vocês deixarem o like, gente, e também se inscreverem no canal, ok? Então, bora começar o nosso lindo cardigan. Eu vou fazer com essa lã aqui, pessoal. Olha, ela é bem fininha mesmo. Esta lã eu tinha comprado até para fazer pro meu filho quando ele era bebezinho, só que depois não tinha tempo de fazer. Eu já fiz aqui, pessoal, a parte das costas e fiz aqui uma manguinha. Eu gosto de deixar adiantado uma das partes para depois ir mostrando para vocês. Eu acho que assim fica bem mais fácil para vocês entenderem. E aí eu vou fazer agora com vocês a parte da frente, porque vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? A gente só vai dividir o trabalho em dois. Eu costumo colocar, pessoal, sempre a metade dos pontos que eu coloquei nas costas. Eu coloco a metade tanto para a parte da frente quanto para as mangas. Então, se vocês quiserem fazer primeiro a parte das costas, vocês fazem uma amostrinha. Eu vou deixar o link na descrição para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha, se for para adulto, para criança. É muito fácil, pessoal, só fazer uma amostrinha com a linha e agulha que vocês forem trabalhar. Mas a gente pode fazer as duas mangas juntas na mesma agulha e vai fazendo, fica até mais fácil e mais prático, porque assim a gente vai fazendo as duas mangas ao mesmo tempo. Do mesmo jeitinho que eu vou fazer a parte da frente. Depois a gente acaba esquecendo, né? Como já faz algum tempo que eu comecei a fazer esse casaquinho e não terminei, aí eu tenho que contar tudo de novo aqui, quantos pontos eu coloquei, de quantas em quantas carreiras que eu aumentei. E quando a gente vai fazendo as duas mangas juntas, aí fica fácil, a gente já vai fazendo e vai ficando idêntica uma da outra, né? Então, eu vou fazer com vocês aqui a parte da frente. Vamos contar então. Quantos pontos eu coloquei na parte das costas? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Eu tive que colocar bastante pontos, pessoal, mesmo que é para criança, porque esta linha é bem fininha. Então, por isso que eu digo para vocês fazerem sempre uma amostrinha primeiro, para vocês saberem quantos pontos colocar na agulha, de acordo com a espessura da linha. Depois é só medir a amostrinha no corpo. 70, 72, 74. 74 pontos. Então, agora a gente vai ter que dividir no meio para fazer duas partes iguais para a parte da frente, né? Então, 74 dividido por 2 vai dar 37 pontos, pessoal, para cada lado, né? E para as mangas seria a mesma coisa, 37 pontos para cada manga. Então, vamos colocar agora 37 pontos com um novelo e depois mais 37 pontos com outro novelo. E aí, vou fazer com essa agulha aqui bem fininha. Essa agulha é número 4, que é uma agulha compatível com esta linha fininha. Geralmente, nos rótulos, explica qual o número de agulha que você deve utilizar. Então, aqui eu coloquei essa quantidade de pontos porque é uma linha super fina. Mas para uma linha de textura média, eu utilizo sempre a agulha número 5 e coloco 60 pontos para o tamanho P, 70 pontos para o tamanho médio, 80 pontos para o tamanho G e 90 pontos para o tamanho GG. Se fosse uma linha de textura média, para o meu filho, eu ia colocar 50 pontos. Para o tamanho PP, também seria 50 pontos. Mas se vocês tiverem dúvida, então vocês fazem a amostrinha, que é super fácil, pessoal. Depois que tiver já a amostrinha feita, é só medir no corpo a quantidade de pontos a colocar. Já fiz aqui no canal várias blusas, pessoal, que eu explico como fazer essa amostrinha, como medir no corpo, como fazer com fios diferentes, texturas diferentes, agulhas diferentes. É muito fácil, tá bem, gente? Então, vocês veem primeiro se vocês tiverem alguma dúvida. Eu vou deixar o link na descrição. E aqui tá indicando, pessoal, olha, trabalhar com a agulha número 3 a 3,5. Estou a fazer com a agulha número 4. Eu gosto de ir mudando, não me baseio muito pelo que está aqui. Mas no começo vocês podem se baseando pelo que está indicando aqui que dá certo, tá bem, gente? Eu achei que ficou bom com a agulha número 4, olha, fiz aqui um teste, tinha ficado bom, eu gostei. Então, vamos colocar 37 pontos na agulha.
para cada lado, né, gente? Eu vou usando esse novelo aqui, que foi o que sobrou desta, né, que eu tava fazendo. De um lado eu vou usar este e de outro lado eu vou usar essa aqui. Eu vou também deixar o link na descrição de alguns vídeos de tricô passo a passo para os iniciantes, para quem não sabe começar, fazer os pontos. Então, vamos colocar aqui 37 pontos, olha, só faço assim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 34, 35, 36, 37. Fica assim, pessoal, parece bem pouquinhos pontos, mas depois ele vai ficar legal. Vai ficar assim, a metade disso, né? Vai ficar bom pro meu filho, olha. Pra parte da frente, né? Imagina duas partes iguais assim, olha, vai ficar certinho, vai ficar bom. Então, vamos agora puxar esses pontinhos pra cá e vamos pegar o outro novelinho, olha. Vamos colocar também 37 pontos. Começa tudo de novo, como se fosse outro, mas é tudo na mesma agulha, olha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficando assim dois, olha, gente. Esse com um novelo e esse com outro. Vou fazer aqui até o final, até alcançar 37 também, né? 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ficou aqui um pedacinho grande, pessoal, na ponta. É bom que sobre, porque depois a gente faz as costuras, tá bem? Pode deixar sempre um pedacinho maior. Então, pessoal, estão aqui, olha, 37 pontos aqui, 37 pontos aqui. Agora, vamos fazer aqui igual o mesmo tanto de carreiras que eu fiz aqui, olha. Então, eu vou só contar aqui junto com vocês para ver quanto que eu coloquei, que eu já não me lembro, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 carreiras em barra, um ponto meio e um ponto tricô. Então, vamos fazer aqui a mesma coisa. Então, eu só viro e vamos fazer, então, ponto meia. Aperto um pouco esse primeiro ponto, olha, e um ponto tricô. Um ponto meia, um ponto tricô. Eu quis fazer com essa agulha, para essa linha fininha aqui, ela segura melhor os meus pontos. Então, olha, ela não escorrega, tá vendo, ó? Se eu fizer com uma agulha mais lisa, ela vai escorregar muito e eu vou acabar deixando o ponto todo largo. Não ia ficar tão bonito. Então, com essa agulha é um pouquinho mais de trabalho, mas o ponto fica bem bonito. Porque ela não escorrega, ela não desliza muito. Eu tô fazendo aqui, pessoal, um ponto meio e um ponto tricô, um ponto meio e um ponto tricô. É só na primeira carreira que ela é um pouquinho assim mais difícil de fazer. Depois, nas próximas carreiras, a gente já consegue fazer bem rápido. Essa é uma agulha de madeira. Então, eu vou fazendo aqui essa carreira toda em um ponto meio e um ponto tricô, para fazer a barra 1 por 1. E vou fazer 6 carreiras da barrinha 1 por 1. Eu vou fazer aqui até o final, já mostro para vocês ali do outro lado, para vocês verem que a gente só muda aqui o novelo e continua fazendo a mesma coisa, tá bem, gente? Já cheguei aqui no último ponto, olha. Terminou com o ponto meia, né? Agora, vamos mudar aqui o lado, olha. Pego aqui meu fiozinho do outro novelo e continuo fazendo um ponto meia, aperta bem esse primeiro ponto, né? Um tricô. Vou fazer até o finalzinho dessa carreira, que é igual, pessoal. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, tá bem? E já volto com vocês para mostrar a próxima. Meia, tricô. Então, até já, gente. Já tá ficando assim. Já estou chegando, pessoal, no finalzinho da carreira, olha. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. Termino também com um ponto meia, né? Agora, eu vou virar, pessoal. Agora, é só seguir o ponto. Onde é meia, faço meia. Onde é tricô, faço tricô. Terminei com ponto meia, então, esse lado, o primeiro ponto é um ponto tricô. Então, eu vou virar e vou continuar fazendo, seguindo o ponto. Então, o primeiro ponto é um ponto tricô. E o segundo é um ponto meia. Tricô.
meia, tricô, meia. Olha que bonitinho que já vai ficando, gente. Então, agora eu vou continuar, pessoal, fazendo 6 carreiras. Já estou na segunda, né? Vou fazer 6 carreiras igualzinho, só seguindo o ponto, tá? Já. Vamos virar. E nós vamos ter que continuar fazendo aqui no meio, ó. Imagina que essa parte aqui é a parte onde vai os botõezinhos, né? Essa parte aqui e essa parte aqui, vamos continuar fazendo esse mesmo ponto. Para não ficar enrolando aqui. Porque senão, se a gente mudar para o ponto malha, olha o que acontece. Fica assim, enrolando, ó. Fica feio, sabe? Não vai ficar legal. Porque depois, na hora que a gente põe os botõezinhos, vai ficar uma parte torcida para dentro, né? Até na parte da gola também vai ficar essa parte aqui virada assim. Então, não pode, gente. Por isso que a gente tem que mudar o ponto. Então, vamos começar a mudar o ponto pro ponto malha. Vamos fazer aqui ponto meia, né? Porque vai ser, o ponto malha é uma carreira de ponto meia e uma carreira de ponto tricô. Só que aqui nas beiradinhas, onde a gente põe o botão, tem que continuar fazendo esse ponto, tá bem? Então, eu vou fazer aqui o ponto meia até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai continuar o mesmo ponto da barrinha. Então, aqui eu vou fazer em ponto meia. E quando chegar na barrinha, a gente faz um ponto meia e um ponto tricô. Vou seguindo, fazendo ponto meia. Quando chegar ali na pontinha, eu paro para mostrar para vocês, pessoal. Vai mudando aqui, olha. Onde a meia faz meia, onde a tricô também faz meia, ó. Tá bem? Até já. Aqui vai ficando assim, já vai mudando, ó. Olha, pessoal, já vim fazendo até aqui, toda em ponto meia. E agora eu vou deixar aqui, pessoal, olha, 7 pontinhos pra gente continuar fazendo a barra 1 por 1. Eu tinha visto com 6, achei que tinha ficado pouco. Com 8 eu achei que ficou muito, porque depois ia ficar menos aqui, pro ponto malha, né? Então, eu vou fazer com 7, olha. 2, 4, 6, 7. Então, esses últimos 7 pontos aqui, fazemos em barra 1 por 1. Olha, um tricô, só seguir o ponto, um meia. Um tricô, um meia. Um tricô, um meia. E um tricô, vou terminar aqui com um tricô. Né? Aqui vai continuar, então, a barrinha 1 por 1. 7 pontinhos. E depois aqui já dá pra se notar, olha, que tá todo em ponto meia. Agora, eu continuo aqui do outro lado. Vou fazer também os primeiros 7 pontos em barra 1 por 1. Primeiro é um tricô, vou fazer tricô. Tricô. Meia. Tricô. Meia, já deu 4, né? 5. 6. 7. Ficou igual. Pro lado, né? Agora, seguimos, esse restante aqui é todo em ponto meia. Eu vou fazer até o final dessa carreira e volto para mostrar para vocês a próxima, tá bem, gente? Já estou chegando, pessoal, então, no final da carreira, olha. Todinha em ponto meia até o final. Meia e meia. Agora, viro. A partir dessa carreira é fácil, porque é só seguir o ponto. Então, aqui, olha, já vejo que é ponto tricô, tá vendo, ó? Quando chega aqui, vai mudar, vai ficar meia tricô, meia tricô, meia tricô. Aqui também, meia tricô, meia tricô, meia tricô. Depois aqui muda já pro ponto tricô, olha. Super fácil a partir daqui, porque é sempre seguindo o ponto. Onde é meia, eu vou fazer meia, onde é tricô, eu faço tricô. Eu vou fazer os pontos tricôs até chegar ali na barrinha e mostro pra vocês mais uma vez a barrinha 1 por 1, tá bem, pessoal? Ali no centro do trabalho, vai ser sempre no centro que a gente vai ter que fazer seguindo a barrinha 1 por 1. E nas laterais, seguimos normalmente o ponto malha, tá bem? Então, até já, gente. Então, pessoal, tá super fácil, olha, porque a gente vai fazendo aqui o ponto tricô, né? Vou fazendo, vou fazendo. De repente, vai aparecer aqui um ponto meia, ó. Então, aqui eu vou fazer um ponto meia. Aqui eu faço um ponto tricô, né? Olha, sempre seguindo o ponto. Aqui é um ponto meia, aqui é um ponto tricô, aqui um ponto meia, um ponto tricô e um ponto meia, né? Olha que bonitinho que já tá ficando, gente. Desse lado também fica legal, olha. Tá vendo? Porque eu quis fazer com essa agulha, gente, tá vendo? A agulha também faz a diferença, ó, pra ficar o ponto bonito. Aqui também, olha, eu vou continuar seguindo o ponto. Aqui o primeiro é um meia. O segundo é tricô. Meia, tricô.
meia, tricô, meia, tricô, tricô. Tá vendo, pessoal? Quis mostrar pra vocês que vocês nem precisam ficar contando os pontinhos da lateral, que eu deixei 7, né? É só seguir o ponto, onde é meia faz meia, onde é tricô faz tricô, porque a gente fazendo a primeira carreira certinha, depois as próximas já vêm automaticamente, não precisa ficar contando, tá bem? Então agora, pessoal, vai ser sempre, sempre a mesma coisa, até chegar na parte que a gente vai começar a fazer a cava. A cava vai ser super, super, super fácil, vocês vão conseguir fazer rapidinho, tá bem? Vai ser uma cava simples, normal, muito fácil, tá bem? Olha que gracinha, tá vendo? Vou virar para vocês verem do outro lado. E o único cuidado aqui, pessoal, é ir cuidando aqui as linhas para não ficar com nó, olha. Toda vez que a gente vira, a gente faz isso, para não ficar enrolando aqui os novelos, fazendo nó. Então, olha desse lado, gente, que gracinha que tá ficando, ó. Aqui vamos seguindo, então, a barrinha. No centro, sempre a mesma coisa. Fazendo aqui 7 pontinhos, barra 1 por 1. E nas laterais, continuando fazendo o ponto malha. Vamos fazer um pedaço bem grande. Aí vocês fazem depois, de acordo com o tamanho da criança ou da pessoa que vocês forem fazer. Vamos fazer agora até chegar embaixo do braço. Então, esta parte vocês vão medir no corpo da pessoa, pessoal. Vocês fazem o comprimento que vocês querem, mas tem que dar até embaixo do braço. No meu caso, eu não preciso medir no corpo do meu filho, porque eu já tinha medido para fazer a parte das costas. Agora, eu vou seguindo de acordo com a parte das costas. Eu vou fazer exatamente igual, do mesmo comprimento que eu fiz na parte das costas. Mas também, na parte da frente, eu vou ter que começar a fazer a cava do decote. Então, estou aqui calculando a partir da onde que eu vou começar a fazer a cava do decote. Então, vamos subindo, pessoal, até chegar embaixo do braço. E aí, eu lembrei, pessoal, tinha falado para vocês que eu não tinha feito nada com essa linha, né? Que eu tinha comprado pro meu filho. Aí, lembrei que eu tinha feito uma calça, pessoal, pro meu bebezinho quando ele nasceu. Que ele nasceu no mês de fevereiro e eu morava em Portugal na época, é muito frio nessa época. Fiz uma calça tão linda, pessoal, para ele. E eu lembro que eu tava na maternidade para ter o bebê e levei o tricô para fazer, gente. Mas foi bom porque eu terminei a calça lá na maternidade, porque eu fiquei de um dia pro outro, eu tive que induzir o parto, né? E aí, tipo, eu fiquei um dia inteiro lá e eles não me deram os remédios. E eu fiquei só comendo, descansando, tranquila. Aí eu pensei, nossa, que fácil ter bebê, né? Fiquei super feliz lá. E deu pra eu terminar a calça. E foi muito bom, porque eu colocava aqueles bodyzinho por baixo, de pezinho, e a calcinha por cima. Ó, já mudou aqui o ponto, tá vendo, ó? Cheguei aqui na hora de mudar. Vou mudando, pessoal. E aí, gente, ficou tão bonitinha aquela calça. Eu lembro que eu usei muitos meses. E depois fiquei de fazer também, né, o cardiganzinho pra ele. Mas aí, depois que nasce o bebê, daí a gente já não consegue ter muito tempo, né? Mas foi bem legal o pessoal ter lembrado disso, sabe? Me veio a memória, deu lá em cima da bola. Eu tinha que fazer o exercício com aquela bola bem grande, sabe? Eu em cima da bola e fazendo o tricô. Depois, no dia seguinte, eles me deram remédio, aí começou as contrações e tudo. Tem várias histórias, pessoal, desses tricôzinhos, que eu ando sempre com tricô, né? Aí também eu lembro que quando eu saí do Brasil para vir embora, eu tava fazendo um casaquinho, porque ia nascer o bebê da minha cunhada. Aí eu lembro que eu tava com muita coisa para fazer, tinha que arrumar as coisas que eu ia levar, de mudança, tudo. Tava difícil terminar o casaquinho, né? Eu lembro que eu fui pro aeroporto, pessoal, com o casaquinho. E elas foram junto comigo, né? Foram nos levar, eu e meu marido. Então, eu tava na fila do check-in, eu tava terminando o casaquinho pra ela, correndo, correndo, correndo. Aí vocês acreditam, gente, que deu tempo de terminar e ela pegou o casaquinho. Deu tudo certo. Porque é muito bom, né? Quando a gente sabe fazer tricô, a gente sempre vai querer fazer alguma coisinha. Todos os anos fazia blusinhas pra ele. Aí essa aqui foi ficando pra depois, porque como ela é muito fininha, aí eu preferia fazer as blusinhas. Eu já mostrei aqui no canal algumas blusinhas que ele tinha. Deixava pra fazer com a agulha mais grossa, com a linha mais grossa, que rende mais rápido, sabe? Então por isso que eu não usei essa linha aqui, que ela é muito fininha, olha, gente. Mas até que rende rápido, viu, pessoal? Parece que não, mas olha como vai rapidinho, ó. E tá ficando super bonito, pessoal. E aí, eu queria falar pra vocês aqui. A manga, a gente vai fazer também a metade, é a mesma coisa, olha. Entendeu? 37 pontos também, porque eu sempre coloco a metade para fazer a manga. E aí a gente vai fazer só uma manga separada. Porque uma delas já está feita, né, gente? Do jeito que eu tô fazendo aqui, dá para fazer as duas mangas também.
Só que é outro procedimento, porque aqui a gente vai aumentando nas laterais. Vai aumentando os pontos, né? Depois eu vou mostrar pra vocês fazendo a manga. Então, gente, agora eu vou continuando aqui, vou fazendo essa parte da frente até chegar embaixo do braço. Se vocês começarem, então, pela parte das costas, aí vocês vão medindo no corpo da pessoa, tá bem, pessoal? Se vocês já começaram pela parte da frente, medem também no corpo da pessoa. Depois, quando vocês forem fazer o outro lado, já podem ir se baseando na parte que está feita. E também, se vocês começaram a fazer pela parte da frente, aí, para fazer a parte das costas, vocês vão colocar o dobro de pontos na agulha. Acabei não mostrando essa aqui, mas essa é fácil, porque vocês vão fazer o dobro. No meu caso, foram 74 pontos para a parte das costas e 35 pontos para cada parte da frente. Vai ser sempre reto até chegar aqui. Sempre no ponto malha, então, isso é bem fácil de fazer, tá vendo? Vocês vão fazer, então, vão colocar aqui, então, embaixo, vão fazer a barrinha 1 por 1, vão fazer 6 carreiras. E vão fazendo ponto malha até chegar aqui na cava. E a cava, eu vou explicar pra vocês, porque essa parte da frente a gente vai fazer a cava igual eu fiz aqui, tá bem? E depois aqui vai subir reto. Tá vendo, ó? Faz aqui só a cava, eu vou explicar pra vocês aqui na parte da frente. E depois a gente vai arrematar todos os pontos de uma vez só, tá bem, gente? Por isso que eu não vou mostrar pra vocês explicando essa parte, vocês vão conseguir fazer a parte de trás, que é muito mais fácil de fazer, né? Tá bem, pessoal? Então, agora, vamos fazendo aqui um pedaço bem grande, até chegar na hora de começar a fazer a cava da manga, tá bem, gente? Embaixo do braço. E depois, quando chegar nessa hora, a gente vai fazer, então, as diminuições dos pontos dos dois lados. Aqui no centro, a gente vai começar a diminuir pontos aqui no centro, pra começar a subir como se fosse um decote V, sabe? Então, até já, pessoal. Olha, pessoal, eu já fiz aqui, olha, esse tamanho bem grandinho. Sempre seguindo igual, do jeito que eu mostrei pra vocês, olha. Então, pessoal, vocês vão fazer o comprimento que vocês querem. Se for para um adulto ou para criança, vão fazendo até chegar embaixo do braço. Quando alcançar o comprimento que vocês querem, já pode arrematar os pontos para a cava da manga. Vou fazer a cava do mesmo tamanho dessa aqui, pessoal, olha. A gente já vai, então, diminuir aqui 5 pontos de cada lado e começar a fazer as diminuições aqui no meio. Quando chegar aqui na mesma altura, vamos fazer tudo junto, para ficar mais fácil para vocês, pessoal, porque geralmente aqui tá a manga, né? A cavazinha da manga. Eu começo a fazer aqui mais ou menos, olha, um pouquinho abaixo. Mas para ficar mais fácil para vocês, eu vou começar a partir daqui. Aí a gente já faz tudo de uma vez só. Diminui 5 pontos aqui e vamos a começar diminuindo os pontos como se fosse um decote V. A gente vai diminuindo. Só que eu vou fazer diferente. Eu fiz uma blusa aqui pro canal com decote V e eu não fiz essa técnica, pessoal. Foi outra técnica, mais simples. Essa aqui também é fácil, é bem bonita. Super simples também de fazer. Então, eu vou só medir aqui, pessoal, olha. Eu pego aqui a parte das costas, ó. Eu só faço assim, olha. E vou colocando aqui a parte da frente junto, ó. Coloco assim e vou esticando, ó. Dou uma esticadinha nos dois, ó. Que assim não vai ter erro, ó. Puxo desse lado pra deixar ele retinho, depois puxo da frente. E dá uma esticadinha. Pra ele ficar todo por igual, ó. As duas partes, olha, faço bem assim, ó. E vou puxando as duas, ó. Mas se vocês quiserem medir os centímetros, também dá, gente. Só que na hora que tá medindo os centímetros, aí tem que cuidar, porque às vezes a gente estica uma mais do que a outra, daí dá uma boa diferença depois no final. O ideal mesmo seria contar as carreiras, pessoal, mas eu geralmente eu faço assim, eu não vou contar todas essas carreiras, não. Eu vou fazendo as carreiras sem contar. Eu sempre dou dicas assim mais fáceis, sabe? Pra se tornar uma coisa mais fácil. Não gosto de coisas muito complicadas. Então, olha, pessoal, já medi tudo. Falta aqui 2 carreirinhas, ó. Falta 2 carreiras e mais o arremate. Vai dar certinho porque eu faço uma carreira de meia, outra de tricô e depois já arremato no ponto meio, do jeitinho que eu fiz aqui. Então, são 2 carreiras a mais e depois já faço o arremate, tá bem, pessoal? Vou fazer essas 2 carreiras. Carreira de ponto meia e outra carreira de ponto tricô. E já volto então para mostrar para vocês fazendo o arremate e começando a fazer as diminuições. Então, pessoal, já está. Fiz aquelas 2 carreiras. Outra forma também de medir é colocar assim e depois esticar tudo, pessoal, olha. Também já dá para ter uma noção que tá mais ou menos certo, né? E se vocês tiverem ainda assim um pouquinho de dificuldade, colocam assim, depois colocam os alfinetes. Igual a costura, sabe? Vai colocando aqui um alfinetinho. Ou um marcador. Depois vai abrindo e colocando os alfinetinhos aqui, só pra ver se tá certo. Mas tá certinho, vocês veem assim que quando a gente estica assim já dá pra ver que tá certo.
Mas se vocês quiserem mais precisão ainda, então vocês podem contar as carreirinhas, é só vir aqui e contar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vão contando para ver se tá a mesma quantidade de carreiras, né? E aí aqui, pessoal, essa parte aqui, eu meço a parte do braço do meu filho. Pego a trena, embaixo do braço, bem no meio, vou dando a curvinha no braço, vou alcançando até chegar no ombro. Mas sempre com uma folga, eu faço maiorzinho, para não perder logo, senão é um inverno só e depois já não dá mais, né? Então eu faço sempre um pouco maior. Uns 2 ou 3 centímetros a mais. Ficou certinho aqui, pessoal. Agora, vamos fazer, então, essa diminuição de pontos aqui na lateral, dos dois lados, olha. 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado. E vamos começar, então, a diminuir os pontos aqui no centro. E a minha linha, pessoal, olha, aquele novelinho que era super pequeno, ainda tem esse pouquinho, olha. Então, gente, muito fácil, olha, vamos fazer aqui 5 diminuições aqui nas laterais. Imagina que aqui, olha, aqui onde a gente fez a barrinha 1 por 1, é onde a gente vai colocar o botãozinho. Então, tá fácil de identificar, gente. A gente não vai diminuir aqui no meio, a gente vai diminuir nas laterais, porque é aqui nas laterais que a gente vai pôr a manga, né? Então, a gente vai arrematar aqui a mesma quantidade de pontos que eu arrematei nessa, olha. Que foram 5 pontinhos, ó. Então, vou arrematar também 5 pontinhos de cada lado. 5 pontos desse lado e 5 pontos desse lado, nas laterais somente. Aqui no meio, vamos continuando a barrinha 1 por 1, como eu tinha feito desde o começo. Só a gente vai começar a fazer aqui umas diminuições aqui, ó. Vamos arrematar aqui 5 pontos desse lado. Pego 2 pontos juntos como se fosse um ponto meia. Vou fazer juntos. Faço normalmente, tiro, aperto um pouquinho, volto a colocar na agulha. Já deu um ponto arrematado. Pego 2 pontos juntos, como se fosse um ponto meia, olha. Faço, volto a colocar na agulha. 2 pontos. 3. 4. 5. 5 pontinhos arrematados, tá bem? Agora, vamos fazendo até chegar ali no meio, tá bem, gente? Olha, toda em ponto meia, normalmente. Aí, antes de chegar na barrinha 1 por 1, a gente vai arrematar um pontinho. Para ir formando a cava do decote do nosso cardigan. Olha, já tá chegando, pessoal, ó. Então, vamos contar aqui. Eu tinha deixado, ó, 2, 4, 6, 7. Já tá aqui nos 2 últimos pontinhos, olha. Quando chegar aqui nos 2 últimos pontinhos, 2 pontos meia aqui, olha, antes de chegar na barrinha 1 por 1, a gente vai arrematar aqui, vamos fazer 2 pontinhos juntos. Aqui mesmo, gente, olha. Pego 2 pontos juntos, faço como se fosse um ponto meia. Fiz os 2 pontinhos juntos e agora eu vou continuar a barrinha 1 por 1, olha. Só seguindo o ponto, onde é tricô faz tricô, onde é meia faz meia, olha. Esse é um tricô, esse é um meia. Esse é um tricô, meia, tricô, meia, tricô. Agora, eu vou mudar de lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse, só que no inverso, né? Então, vou começar aqui. Vou seguindo o ponto, né? Tricô, meia, tricô, meia, tricô, olha, ainda tenho mais um tricô ali, meia, tricô. Acabou aqui minha barrinha, ó. Esses 2 primeiros pontos em ponto meia, eu vou fazer juntos. Pega 2 pontinhos juntos, faz como se fosse um ponto meia. E assim vai arrematando um pontinho desse lado e um pontinho desse lado. Todas as carreiras desse lado do trabalho, a gente vai arrematar um pontinho desse lado e um pontinho desse lado. E do lado avesso, a gente vai continuar fazendo normalmente em ponto tricô, sem diminuir pontos, tá bem, gente? Então, eu faço essa carreira até o final. E vou também diminuir desse lado 5 pontos. Só que eu não vou poder diminuir aqui. Vou ter que diminuir do outro lado. Como a linha vai ficando pra cá, não dá pra fazer as diminuições desse lado na mesma carreira pra ficar igual aqui, pessoal, olha.
Não dá pra fazer na mesma carreira, então eu vou fazendo até o final, normalmente. E na próxima carreira que eu vou diminuir também 5 pontinhos pra ficar igual dos dois lados. Pra cava da manga, a gente tirou 5 pontinhos de cada lado. E pra cava do decote, a gente vai tirando um pontinho de cada lado, sempre do lado direito do trabalho. Cheguei no final aqui. Muito bonitinho, pessoal. Ela vai começar a diminuir assim, só que a barrinha vai continuando. Essa barrinha aqui, olha, um por um, vai continuando até chegar no pescoço, né? Vai subindo e as diminuições vão ficando aqui do lado. Viro e vou arrematar os 5 pontos para ficar igual desse lado aqui, olha. Arremato desse lado também 5 pontos, porque não dava para fazer tudo na outra carreira, pessoal. Então, já que estou aqui do lado avesso, vou arrematar em ponto tricô para ficar igual ao outro lado, os dois lados ficar iguais. Peguei 2 pontos juntos, voltei o pontinho para agulha, já deu 1. 2 pontos juntos, volto para agulha, 2. 2 pontos juntos, volto para agulha, 3. 2 pontos juntos, volto para agulha. 4. E agora mais um, o quinto, né? Não faz falta colocar de novo na agulha. Já ficou igual dos dois lados, pessoal, aqui e aqui, né? Agora, essa carreira eu vou fazer normalmente até o final, sem diminuir nada, tá bem, pessoal? Faço normalmente. Quando chegar ali no meio, é só seguir o ponto também. Que vai ficar um cardiganzinho muito, muito lindo e muito fácil de fazer, pessoal. Já estamos chegando aqui na parte que tem que mudar o ponto para o ponto barra 1 por 1, olha. 1 meia, 1 tricô, 1 meia, 1 tricô. Não diminui nada, né, pessoal? Fiz normalmente. Desse lado não diminui. 1 meia, 1 tricô, 1 meia. Acabou, né? Troco aqui o lado. É só seguir o ponto nessa carreira, pessoal. Meia, meia tricô, meia, tricô, meia tricô, meia. E aqui vou continuar, pessoal, olha. Seguindo o ponto, tá bem? Essa carreira não vou diminuir nada. Sigo fazendo em ponto tricô. E aí, na próxima, eu já mostro pra vocês de novo, a gente diminuindo aqui desse lado, tá bem? Termina essa carreira, pessoal, faço a outra até chegar no centro do trabalho. E já paro pra mostrar pra vocês a gente diminuindo de novo mais um pontinho de cada lado, tá bem? E nas laterais a gente não vai fazer mais nada, só vai seguindo reto agora, tá bem? Vou terminar aqui com vocês até ali, pra vocês verem também que a gente não vai fazer nada aqui, pessoal. Nessa carreira é só subindo, sempre seguindo o ponto. Desse lado do trabalho, a gente vai sempre seguindo o ponto, sem fazer mais nada, né? Agora, viro, olha, terminei aqui, né? Viro e vou fazendo aqui agora até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu paro para mostrar para vocês mais uma diminuição, tá bem, pessoal? Vou também seguindo o ponto, só que eu tenho que diminuir ali no meio, ó. Mais um pontinho de cada lado. E assim vamos subindo, pessoal, até chegar em cima. Quando a gente vê que já ficou um decotezinho bom, aí a gente não precisa mais ficar diminuindo, a gente vai subindo reto, tá bem? Eu vou fazer aqui algumas carreiras e aí já volto com vocês para mostrar quando a gente parar de diminuir aqui no meio, ó. Ó, já chegou, vou desmanchar porque eu tinha feito já um ponto a mais aqui. Sempre quando der 2 pontos aqui, olha, a gente faz antes de começar o ponto barra 1 por 1, né? Então, aqui eu faço 2 pontos juntos. E depois sigo fazendo aqui a minha barrinha, olha. Um tricô, um meia. Tricô, um meia. Agora, do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Quando terminar de fazer a barrinha, diminuímos também um ponto, né? Um
ficou. A gente já consegue perceber, pessoal. Já vai dar conta que temos aqui um ponto já diminuído, olha, aqui na parte de baixo, ó. É só diminuir de novo mais um ponto. Então, eu vou fazer aqui várias carreiras, pessoal. E já volto com vocês, então, para ir mostrando. Olha como ele já vai indo para cá, né? O trabalho, ele vai começar a andar assim para lá. Vai diminuindo. E aqui tá a nossa cava da manga, tá bem? Então, até já, pessoal. Já venho mostrar para vocês na hora que eu parar de diminuir aqui os pontos, tá bem? A gente vai se baseando por essa, tá bem, gente? Ó. Então, quando chegar mais ou menos por aqui assim, eu já vou parar de diminuir os pontos no meio. Vou deixar uma parte para fazer reto. Mas, vocês não vão se basear pela parte das costas, vocês vão se baseando no corpo da pessoa. Ou se vocês já fizeram a parte das costas, então se baseiam na parte das costas. Vocês vão subindo aqui no meio até já ficar uma aberturinha boa pro decote V. Isso vai depender também de quantos pontos tem aqui, pessoal. Como esse é um casaquinho bem justinho, não vai ficar assim um cardigan largo, vai ficar justinho pro meu filho, então eu não vou diminuir muitos pontos aqui, porque senão depois vai ficar muito pouco ponto aqui pro ombro. Mas se vocês estiverem fazendo para um adulto, por exemplo, vocês com certeza vão colocar bastante pontos, aí vocês vão diminuindo, vão vendo, para deixar alguns pontos do tamanho do ombro da pessoa, né? Vou deixar aqui alguns pontos pro ombro do meu filho, tá bem? Então, eu já volto com vocês daqui a pouquinho. Então, gente, olha, já subi aqui algumas carreiras, diminuindo um pontinho de cada lado do lado direito. E do lado avesso, segui subindo normalmente, sem diminuir nada. Já estou medindo aqui no meu filho, para ver se está dando certo e para ver também quando que eu tenho que parar de fazer as diminuições. E tá ficando super bom, pessoal. Olha, foram só algumas diminuições que eu fiz de cada lado, não foram muitas. Eu vou fazer mais algumas diminuições e já vou parar de fazer as diminuições, já vou começar a subir reto. Então, vocês fazem assim também, pessoal. Vão medindo no corpo, né, da pessoa para ver se tá dando certo. E depois também ela tem que ficar com o mesmo comprimento da parte das costas, né? Então, tem que ficar um decote harmônico. Nesse caso, eu não vou precisar fazer muitas diminuições, porque eu tenho poucos pontos na agulha, pessoal. Se eu tirar muito, depois não vai sobrar nada pro ombro. Mas se, por exemplo, vocês estão fazendo com bastante pontos na agulha, aí vocês fazem mais, vão diminuindo mais, né? Deixando o espaço grande. Eu vi que já tava ficando bom, já medi no meu filho. Agora estou medindo na parte das costas, para ver quanto ainda tenho que subir, né? Para ficar igualzinho a parte das costas. E olha que bonitinho, pessoal, que tá ficando. Tá lindo, né? Eu estou encantada, pessoal, com esse casaquinho. Um cardigan, assim, clássico. E depois que eu colocar os botõezinhos, então, vai ficar um encanto. Imagina um casaquinho para bebê, pessoal, assim, super lindo vai ficar, né? É só fazer bem menorzinho, pessoal. Já fazem um comprimento bem menor. Põe menos pontos na agulha, né? Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, pessoal. É só fazer aquela amostrinha lá do começo, que eu explico direitinho nos outros vídeos. Quando a gente acertou a quantidade de pontos para colocar na agulha, aí é rapidinho, pessoal. Vocês vão só subindo e medindo no corpo da criança ou do adulto, né? Olha aqui como tá bonitinho pro meu filho, tá vendo? Agora é só subir reto aqui algumas carreiras até alcançar a mesma altura da parte das costas. Então, pessoal, já fiz aqui, olha, bastante. Vou só medir aqui para vocês verem, ó. Ficou mais ou menos na metade, olha. Vou parar de fazer as diminuições. As diminuições ficaram assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diminuições que eu fiz de cada lado. Eu vou já parar, pessoal, porque já tá bom, ó, senão vão ficar poucos pontos aqui, olha. A partir daqui que a gente vai começar a colocar os botões. E essa parte, então, já fica certinha, tá vendo? Já fica aqui a cava do decote certinha, como se fosse um decote V, né? E agora eu vou seguindo, então, reto, já não faço mais nenhuma diminuição aqui no meio. Vou continuar, então, subindo reto, em ponto malha normalmente, como fiz até agora, né? Aqui o ponto malha e aqui o ponto barrinha 1 por 1. Aí, eu vou fazer até alcançar o tamanho aqui, o mesmo tamanho, né? Da parte das costas. Se vocês estiverem fazendo a primeira parte, então vocês medem no corpo da pessoa, aqui o braço, né? Sempre é bom medir daqui de baixo do braço até o ombro. E depois deixa ainda 2 dedinhos, 2 centímetros ou 3 a mais, tá bem? Para não ficar apertado
no braço. Então, eu vou continuar fazendo agora até dar o mesmo tamanho dessa, que já medi no corpo do meu filho. E já volto com vocês, então, para arrematar. Vou mostrar aqui para vocês só que a gente vai passar direto, sem diminuir. Toda a carreira seguindo o ponto, né? Onde é meia faz meia, onde é tricô faz tricô. Aqui, olha, já era de diminuir se a gente fosse continuar diminuindo, né? Só que eu não vou mais diminuir, então seguimos direto, ó. Sigo fazendo normalmente, aqui já troco o ponto. E do outro lado igual, né, pessoal? E aí, então, vou fazer até acabar, né? Até ficar do mesmo tamanho da outra e já volto para mostrar para vocês, então, arrematando os pontos. Na parte do ponto malha, vamos arrematar e vamos continuar a golinha na parte da barrinha 1 por 1. Aqui, olha, sigo normalmente, sem diminuir também. Tá vendo? Então, gente, eu vou parando por aqui. No próximo vídeo, vamos terminar, então, a parte da frente. Nós vamos arrematar os pontos, mas vamos continuar fazendo a golinha, pessoal. Vai ser uma golinha super, super fácil, vocês não precisam nem trocar de agulha, é só continuar fazendo essa barrinha 1 por 1 direto até chegar no pescoço. Tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal, porque é muito bom de fazer esse casaquinho, muito fácil. E fica super lindo, né? Olha meu filho como ele ficou todo contente, pessoal. Então, gente, se vocês gostaram desse lindo cardigan, deixem os comentários para mim, tá bem? Deixem também o like e se inscrevam no canal, para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos e para eu poder trazer também mais coisas legais aqui para vocês, tá bem, gente? Então, meu muito obrigado a todos vocês, um beijinho grande e vejo vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, beijos!